meu querido filho, minha querida filha. Você já teve a sensação de que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo? Que por mais que você tentasse, por mais que você se esforçasse, as coisas simplesmente não saíam do lugar? Que havia uma força invisível agindo contra você, derrubando seus planos, esfriando seus relacionamentos, bloqueando suas conquistas. E você não conseguia entender o motivo. Eu preciso te fazer algumas perguntas hoje. Você já passou por uma fase da sua vida em que tudo deu errado ao mesmo tempo? O dinheiro sumiu, a saúde balançou, a família entrou em crise e ninguém ao redor conseguia explicar o porquê. Você já sentiu que estava sendo perseguido por uma sombra que você não conseguia ver, mas conseguia sentir? Você já chegou ao ponto de pensar que talvez não valesse mais a pena continuar tentando? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu preciso que você saiba de algo muito importante. O que aconteceu com você não foi coincidência, não foi azar, não foi falta de sorte. Houve um plano real, articulado e específico, feito para te destruir. E eu, Maria, Mãe de Deus e Mãe sua, vim até você hoje para revelar esse plano e para te mostrar por que ele falhou. Porque ele falhou, meu filho. Ele falhou, minha filha. Tudo aquilo que foi preparado contra você, tudo aquilo que o inimigo articulou nas sombras para acabar com a sua história, não funcionou. Você está aqui, você ainda está de pé. E isso não é por acidente. Eu sei que você carrega marcas. Eu sei que há cicatrizes que as pessoas ao redor não enxergam, mas que você sente todos os dias. Eu sei que houve momentos em que você chorou sozinho, sem entender o que estava acontecendo com a sua vida. E é exatamente por isso que eu vim falar com você hoje. Porque você precisa entender o que realmente aconteceu. Você precisa saber que não estava sozinho em nenhum momento. E você precisa receber o aviso que vou te dar agora, porque ele pode mudar tudo. Fica comigo até o final deste vídeo. Cada capítulo que vamos percorrer juntos vai revelar uma camada do que foi feito contra você e como isso foi destruído. Você vai entender coisas que estiveram escondidas por muito tempo e ao final você vai sair daqui diferente, mais leve, mais forte, mais seguro. Mas antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários: eu fui protegido e não sabia. Deixa essa declaração registrada. Porque ao escrever isso, você está abrindo o seu coração para receber tudo o que vou te revelar a partir de agora. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de membros, eu te convido agora mesmo a se tornar um membro deste canal. Ser membro significa caminhar mais perto, receber conteúdos especiais e fazer parte de um grupo que busca proteção, fé e renovação todos os dias. Clique no botão de membro aqui embaixo e venha fazer parte dessa família. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro. Ninguém te mostrou como sair desse ciclo e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito antes com essa clareza. Você não foi escolhido aleatoriamente. O que aconteceu com a sua vida
as perdas, os fracassos, as dores que vieram uma atrás da outra, não foi obra do acaso. Houve uma escolha, e essa escolha foi feita muito antes de você perceber qualquer coisa. O inimigo não age de forma aleatória. Ele é calculista, ele observa, ele estuda, ele identifica as pessoas que têm um propósito maior, as pessoas que carregam uma chama que pode iluminar outros, as pessoas que, se chegarem ao destino que Deus planejou para elas, vão fazer uma diferença enorme no mundo. E quando ele identifica essas pessoas, ele traça um plano específico, personalizado e cruel. E você foi um desses alvos, não porque você é fraco, pelo contrário, porque você é forte, porque há algo dentro de você que o inimigo teme. Há um chamado na sua vida que ele não quer que se cumpra. Há um destino escrito pelo Pai para você que, se realizado, vai romper correntes, não apenas na sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas ao redor de você. Sabe por que os maiores ataques sempre vêm exatamente quando você está prestes a dar um passo importante? Sabe por que as crises mais violentas sempre aparecem nos momentos em que você estava começando a acreditar de novo? É porque o inimigo conhece os seus momentos de virada. Ele sabe quando você está vulnerável. Ele sabe quando a sua fé está mais fraca. E é exatamente nesses momentos que ele ataca com mais força. Pense na sua história. Pense nos momentos mais difíceis que você viveu. Quantas vezes você estava prestes a conquistar algo, um emprego, uma reconciliação, uma estabilidade, e de repente tudo desabou? Quantas vezes você estava a um passo de realizar um sonho e algo completamente inesperado te tirou do caminho? Isso não foi acidente, isso foi ataque. Mas aqui está o que o inimigo não contava. Ele subestimou a proteção que estava sobre a sua vida. Ele não contava com a intercessão de uma mãe que nunca dorme, que nunca descansa, que nunca abandona os seus filhos. Ele não contava comigo. E é por isso que o plano dele falhou. Eu quero que você entenda que ser alvo do inimigo não é sinal de fraqueza. É sinal de que você importa. É sinal de que o seu propósito é real. Árvores que não dão frutos não precisam ser cortadas. O inimigo só vai atrás de quem representa uma ameaça para o reino das trevas. E você representa essa ameaça. Você sempre representou. Cada dificuldade que você enfrentou, cada porta que foi fechada na sua cara, cada traição que você sofreu, tudo isso era parte de um plano para te fazer desistir antes de chegar ao melhor da sua vida. Mas você não desistiu. Você está aqui. E isso já é uma prova de que o plano do inimigo falhou desde o começo. Eu quero que você respire fundo agora. Coloca a mão no coração e repete comigo, de onde você estiver. Eu fui alvo, mas fui protegido. Eu fui atacado, mas não fui destruído. Deixa essa verdade entrar no fundo do seu ser, porque é a verdade mais real sobre a sua história. Escreva nos comentários: eu fui alvo, mas não fui destruído, meu amado filho, minha amada filha. Existem armadilhas que os olhos humanos não conseguem ver. Armadilhas que não são feitas de ferro ou de corda, são feitas de dúvida, de medo, de confusão e de desânimo. E essas armadilhas são as mais perigosas de todas, porque você pode cair nelas sem nem perceber que caiu. O inimigo é um mestre em criar situações que parecem naturais, que parecem normais, que parecem apenas uma fase ruim da vida, mas que na verdade são armadilhas cuidadosamente posicionadas para te fazer parar, para te fazer duvidar, para te fazer olhar para a sua vida e concluir que não adianta mais tentar. Uma das primeiras armadilhas que ele colocou no seu caminho foi a armadilha da comparação,
Quantas vezes você olhou para a vida de outra pessoa e sentiu que estava ficando para trás? Quantas vezes você viu alguém prosperando, alguém conquistando, alguém realizando e sentiu uma dor no peito que te fez questionar se você também merecia alguma dessas coisas? Essa dor não era vaidade, era uma armadilha. Uma armadilha desenhada para te fazer acreditar que a bênção de Deus tinha passado por você sem te tocar. A segunda armadilha foi a armadilha do cansaço. Não o cansaço físico, mas o cansaço da alma. Aquele cansaço que faz você acordar de manhã já sem energia. Aquele cansaço que faz você olhar para o futuro e não sentir mais esperança. Aquele cansaço que sussurra no seu ouvido: para que continuar? Nada vai mudar. Você sempre vai ser assim. Esse cansaço não veio da sua fraqueza. Ele foi colocado ali, foi plantado ali, com o objetivo de te fazer soltar a mão de Deus. A terceira armadilha, e talvez a mais cruel, foi a armadilha do isolamento. O inimigo trabalhou para afastar as pessoas certas da sua vida. Ele usou desentendimentos, mal-entendidos, ciúmes e orgulho para criar distância entre você e as pessoas que poderiam te apoiar, te fortalecer e te ajudar a caminhar. Porque ele sabe que uma pessoa isolada é uma pessoa vulnerável. Ele sabe que quando você está sozinho, sem apoio, sem amor ao redor, é muito mais fácil te derrubar. Você passou por alguma fase da sua vida em que de repente todas as amizades esfriaram, em que as pessoas que você amava pareciam distantes, frias, indiferentes, em que você se sentiu completamente sozinho mesmo estando rodeado de gente. Isso foi uma armadilha de isolamento, e o objetivo dela era te deixar sem sustento emocional e espiritual para enfrentar o que vinha pela frente. Mas meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Cada armadilha que o inimigo coloca no seu caminho tem um ponto fraco. E esse ponto fraco sempre foi a oração, a fé, a conexão com o Pai, porque quando você ora, quando você busca, quando você se aproxima do céu, as armadilhas perdem o poder, as correntes se quebram, os véus caem e você começa a enxergar o que estava escondido. Eu vi você passar por essas armadilhas, eu vi você tropeçar, eu vi você cair. Mas eu também vi você se levantar, e cada vez que você se levantou, cada vez que você encontrou forças onde parecia não haver mais nenhuma, foi porque havia uma mão invisível te ajudando a se erguer. A minha mão, a mão do Pai, a mão do Espírito que nunca te abandona. As armadilhas foram colocadas, mas você atravessou todas elas, talvez machucado, talvez com cicatrizes, mas você atravessou. E agora, do outro lado, você pode olhar para trás e entender o que aconteceu. Não com amargura, mas com gratidão, porque cada armadilha que você sobreviveu te tornou mais forte, mais sábio e mais preparado para o que vem a seguir. Escreva nos comentários: eu atravessei cada armadilha e estou de pé. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que o inimigo faz com muita habilidade. Ele disfarça os seus ataques. Ele nunca aparece com o rosto descoberto. Ele nunca chega anunciando que vai te destruir. Ele vem disfarçado, vem escondido, vem embrulhado em situações que parecem apenas a vida sendo difícil, mas que, na verdade, são golpes calculados contra o seu destino. O azar que você acha que teve não foi azar. O fracasso que você carregou como se fosse sua culpa não foi fracasso, foi ataque. E a diferença entre entender isso como azar ou como ataque muda completamente a forma como você reage. Porque quando você acha que foi azar, você abaixa a cabeça e aceita. Quando você entende que foi ataque, você levanta os olhos, busca proteção e reage com fé. Pensa comigo, meu filho.
pensa comigo, minha filha. Aquele negócio que você montou com tanto esforço e que quebrou do nada, foi mesmo só má administração? Aquele relacionamento que parecia perfeito e que desmoronou sem explicação? Foi mesmo só incompatibilidade? Aquela oportunidade de emprego que escorregou das suas mãos na última hora? Foi mesmo só falta de sorte? Ou havia algo mais agindo nos bastidores? O inimigo ama quando você acredita que é azar. Porque enquanto você acredita em azar, você não busca cobertura espiritual, você não ora, você não pede proteção, você não ativa a fé que poderia desfazer cada obra do mal que foi feita contra a sua vida. O azar é uma mentira que ele usa para te manter desarmado e desprotegido. Um dos ataques mais devastadores que ele usa é o ataque contra a autoestima. Ele acumula fracasso sobre fracasso na sua vida, coisas que foram causadas por ação espiritual. E então te convence de que o problema é você, que você não é capaz, que você não tem talento, que você nunca vai conseguir. E quando você acredita nisso, você para de tentar, você para de sonhar, você para de pedir. E foi exatamente isso que ele queria desde o começo. Mas há algo que o inimigo nunca consegue disfarçar completamente, e é a sobrevivência. Você está aqui. Você sobreviveu a cada ataque que veio contra você. E isso é uma prova que não pode ser escondida, não pode ser disfarçada e não pode ser explicada apenas como sorte. A sua sobrevivência é sobrenatural. A sua permanência de pé é milagre. E eu quero que você comece a enxergar dessa forma. Cada vez que você saiu de uma situação que deveria ter te destruído, havia uma força maior agindo a seu favor. Cada vez que você encontrou uma saída que não existia antes, havia um caminho sendo aberto para você. Cada vez que alguém apareceu na hora certa, com a palavra certa, com o recurso certo, isso não foi coincidência, isso foi providência, isso foi graça, isso foi o Pai respondendo às minhas orações por você, porque eu oro por você. Todo dia, todo momento, em cada instante que você nem imagina, eu levo o seu nome diante do trono de Deus. Eu peço cobertura para a sua vida. Eu peço que os planos do inimigo sejam desfeitos. E quando você não tem mais forças para orar, as minhas orações são suficientes para te cobrir. Isso é o que uma mãe faz. E isso é o que eu farei por você até o fim dos seus dias. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso, eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora. Um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existe um momento na vida de cada pessoa em que o plano do inimigo atinge o seu limite. Um momento em que a intercessão do céu desce com tanto poder que as correntes se partem, os planos se desfazem e o que foi preparado para destruir começa a se virar contra quem o planejou. E eu quero te contar sobre esse momento na sua vida, porque ele já aconteceu. Talvez você não tenha percebido, mas aconteceu. Lembra daquele dia em que você estava no fundo do poço? Aquele dia em que você não via mais saída, em que a dor era tão grande que você não sabia mais como continuar. Aquele dia em que você caiu de joelhos, talvez literalmente, talvez no fundo do seu coração, e pediu ajuda. Aquele dia foi o ponto de virada.
Aquele dia foi o momento em que o plano do mal começou a ser destruído, porque é exatamente no momento de maior fraqueza humana que o poder de Deus age com mais força. É quando você chega ao fim de si mesmo que o céu começa a agir com toda a sua autoridade. O inimigo não contava com esse momento de rendição. Ele apostou que ao te quebrar, te afastaria de Deus. Mas aconteceu o contrário. Ao ser quebrado, você se aproximou. E essa aproximação ativou uma cobertura tão poderosa sobre a sua vida que todos os planos do mal foram neutralizados. Eu estava lá, naquele momento. Eu vi você cair. Eu ouvi você chorar. Eu sentei ao lado de você naquele silêncio pesado que pareceu durar uma eternidade. E eu levei a sua dor diante do Pai com tanto fervor, com tanta determinação, que o céu se moveu a seu favor. Os anjos foram enviados, a proteção foi ativada, e o que o inimigo havia preparado para ser o fim da sua história se tornou o início do seu renascimento. Há algo muito poderoso que acontece quando um filho de Deus chega ao limite e ainda assim não abandona a fé. Há algo que se ativa no espiritual que nenhuma força das trevas consegue deter. É como se a sua fraqueza se tornasse a chave que abre as portas do céu. E o Pai, que tudo vê, que tudo sente, que nunca se esquece dos seus filhos, responde, sempre responde. Talvez a resposta não tenha chegado da forma que você esperava. Talvez não tenha sido um milagre imediato e visível. Às vezes, a resposta do céu chega de forma sutil. Uma paz que você não consegue explicar, uma força que aparece do nada, uma pessoa que surge no momento certo, uma porta que se abre quando todas as outras estavam fechadas. Mas a resposta chegou. E se você olhar para a sua história com olhos espirituais, você vai enxergar cada sinal da presença de Deus nos momentos mais escuros da sua vida. O plano do mal foi destruído porque você não desistiu. O plano do mal foi destruído porque, mesmo sem entender, você continuou. Continuou acordando. Continuou tentando. Continuou, mesmo que em silêncio, mantendo uma fagulha de fé no fundo do coração. E essa fagulha, por menor que fosse, foi suficiente para o céu agir. Eu quero que você saiba que o momento de virada da sua vida já foi decretado, já está escrito, já foi autorizado pelo Pai. E nenhuma força do inferno tem poder para cancelar o que o céu determinou para a sua vida. O que foi preparado para te destruir falhou, e o que o Pai preparou para você está chegando, com força, com abundância e com uma glória que vai apagar toda a memória de dor que você carrega. Escreva nos comentários: o plano do mal falhou na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha. Existem coisas que aconteceram na sua vida que você nunca vai saber. Pelo menos não nesta terra. Intervenções que foram feitas nos bastidores, proteções que foram ativadas antes que o perigo chegasse até você. Desvios que foram colocados no seu caminho para te afastar de situações que teriam sido devastadoras. Tudo isso aconteceu, e grande parte disso foi obra da minha intercessão por você. Eu sou sua mãe. E assim como uma mãe humana não descansa enquanto o filho está em perigo, eu nunca descanso enquanto os meus filhos precisam de mim. Enquanto você dormia, eu velava. Enquanto você chorava, eu intercedia. Enquanto você lutava sem entender contra quê, eu estava na linha de frente espiritual, pedindo ao Pai que te cobrisse, te protegesse e te guiasse. Deixa eu te contar sobre algumas das coisas que fiz por você. Não para me glorificar, mas para que você entenda o quanto é amado e o quanto o céu está comprometido com a sua vida.
Houve momentos em que você estava prestes a tomar uma decisão que teria mudado a sua vida para muito pior. E algo te fez hesitar. Uma voz interna, um desconforto inexplicável, uma sensação de que aquilo não estava certo. Você não entendeu na hora, talvez até tenha ficado frustrado por não ter seguido em frente. Mas aquela hesitação foi minha. Eu coloquei aquele aviso dentro de você para te proteger de algo que você não podia ver com os seus olhos humanos. Houve momentos em que pessoas foram afastadas da sua vida de forma que pareceu cruel e sem sentido. Amizades que esfriaram, relacionamentos que terminaram, parceiros que foram embora. E você ficou com a dor da perda sem entender o motivo. Mas eu via o que aquelas pessoas trariam para a sua vida se ficassem. Eu via o caminho que elas te levariam. E com amor, porque tudo o que faço é com amor, eu permiti que aquelas separações acontecessem, porque sabia que o que vem pela frente para você não comporta quem não está alinhado com o seu destino. Houve momentos em que a sua saúde estava mais frágil do que você percebia, momentos em que um perigo real se aproximava do seu corpo e foi desviado. Talvez você nunca saiba o que foi evitado. Talvez você nunca saiba de quantas doenças, de quantos acidentes, de quantas situações de risco você foi protegido sem nem perceber. Mas eu sei, e o Pai sabe. E a gratidão que você sente no fundo do coração, mesmo sem saber exatamente pelo que, é o reflexo desse cuidado invisível que nunca parou. E nos momentos de crise financeira, naqueles dias em que a geladeira estava quase vazia, em que as contas pesavam mais do que você conseguia carregar, em que você não sabia de onde viria o sustento do dia seguinte, eu também estava ali, movendo corações, abrindo portas, colocando pessoas no seu caminho que trouxeram o recurso que você precisava. Às vezes era um favor inesperado, às vezes era uma oportunidade que surgiu do nada, às vezes era uma pessoa que simplesmente apareceu e ajudou sem que você pedisse. Isso não foi sorte. Fui eu, trabalhando nos bastidores da sua vida para que você não sucumbisse. Eu quero que você entenda que o amor de uma mãe não tem limite, ele não cansa, ele não desiste, ele não abandona. E o meu amor por você, cada um de você que está assistindo agora, é real, é constante e é eterno. Você nunca caminhou sozinho, nunca, e nunca vai caminhar. Então, quando você olhar para a sua história e ver os milagres escondidos, as saídas que apareceram, as proteções que vieram, os desvios que aconteceram, saiba que por trás de cada um deles havia uma mãe orando, intercedendo e agindo a seu favor. Sempre, sem parar, com todo o amor do céu. Escreva nos comentários: obrigado, Mãe Maria, pela sua proteção. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero te ensinar a enxergar, não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. Porque quando você aprende a enxergar com o espírito, você começa a perceber sinais que estiveram sempre presentes na sua vida. Sinais de proteção, sinais de cuidado, sinais de que o céu nunca tirou os olhos de você. O primeiro sinal é a sobrevivência. Parece simples, mas não é. Você está aqui. Após tudo o que aconteceu, todas as perdas, todos os ataques, todas as crises, você está aqui assistindo a este vídeo, respirando, com vida. Isso não é trivial. Há pessoas que enfrentaram situações muito menores do que as suas e não sobreviveram, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Foram destruídas por dentro, perderam a fé, perderam a vontade, mas você não. Você ainda está de pé e isso é sinal claro de proteção divina. O segundo sinal
são as saídas inesperadas. Pensa na sua história. Quantas vezes você estava em uma situação sem saída? Uma dívida que parecia impossível de pagar, um problema que não tinha solução, uma crise que parecia o fim. E de repente uma saída apareceu. De onde não havia nada, algo surgiu. De onde tudo estava fechado, uma porta se abriu. Isso não foi coincidência, foi intervenção. Foi o céu respondendo à intercessão que eu fazia por você. O terceiro sinal são as pessoas certas que apareceram na hora certa. Pensa nas pessoas que entraram na sua vida nos momentos mais críticos. Aquela pessoa que disse exatamente a palavra que você precisava ouvir. Aquela pessoa que ofereceu ajuda quando você não tinha coragem de pedir. Aquela pessoa que apareceu como um anjo em forma humana e mudou o rumo de uma situação. Essas pessoas não chegaram até você por acidente. Elas foram colocadas no seu caminho, direcionadas, enviadas. O quarto sinal é a paz inexplicável. Você já passou por uma crise muito séria e sentiu no meio dela uma paz que não fazia sentido, uma tranquilidade que você não conseguia explicar racionalmente? Uma sensação de que tudo ia ficar bem, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário? Essa paz não veio de você, ela veio do alto. É o sinal mais claro de todos, porque é o sinal da presença de Deus dentro de você, assegurando que você não está sozinho. O quinto sinal é você estar aqui agora. Não é acidente que você está assistindo a este vídeo neste exato momento. Não é acidente que essas palavras estão chegando aos seus ouvidos hoje. Há uma razão para que você tenha chegado até aqui. Há uma mensagem específica neste vídeo que foi preparada para você, não para uma multidão genérica, mas para você, com o seu nome, com a sua história, com as suas dores. O Pai me enviou para falar com você hoje. E o fato de você estar aqui, ouvindo, é a prova de que o céu ainda está falando com você, de que o céu ainda acredita em você, de que o céu não desistiu de você. Esses sinais estiveram presentes na sua vida durante todo o tempo. Talvez você não os tenha reconhecido, talvez você os tenha chamado de sorte, de coincidência, de a vida sendo boa por uma vez. Mas a partir de hoje, eu quero que você os reconheça pelo nome correto. Graça, proteção, amor, intervenção divina. Porque é exatamente isso o que foram. E à medida que você começa a reconhecer esses sinais, algo muda dentro de você. A gratidão substitui a amargura. A fé substitui o medo. A certeza de que você é amado substitui a sensação de abandono. E com essa certeza viva dentro de você, você se torna praticamente imbatível. Porque quem sabe que é amado pelo céu não tem mais medo do que vem da terra. Eu quero que você olhe para a sua vida hoje com novos olhos. Quero que você veja não o que faltou, mas o que foi dado. Não o que foi perdido, mas o que foi preservado. Não as portas que foram fechadas, mas as armadilhas das quais você foi livrado. Quando você começa a enxergar dessa forma, a sua vida inteira muda de significado e você percebe que tem muito mais razão para a gratidão do que para a queixa. Escreva nos comentários: eu vou reconhecer os sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao capítulo mais importante de todo esse vídeo, porque tudo o que falamos até aqui, o ataque que foi feito contra você, as armadilhas, a proteção, os sinais, tudo isso foi para te trazer até este ponto, para que você entendesse o que aconteceu. Mas agora, precisamos falar sobre o que vem a seguir. Precisamos falar sobre como você vai se posicionar a partir de hoje para nunca mais ser tão vulnerável quanto foi no passado. Porque o inimigo não desiste. Ele pode ter falhado no último plano,
mas ele vai tentar de novo, e a sua proteção depende da sua preparação, não da sua força, porque sozinho ninguém é suficiente, mas da sua posição espiritual, da sua conexão com o Pai, do seu escudo de fé que, quando ativado, torna você praticamente intocável. A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer uma vida de oração diária e consistente, não orações ocasionais, apressadas, de quando a crise bate na porta, mas uma oração que é parte do seu dia, que é tão natural quanto respirar, que acontece de manhã quando você acorda, no meio do dia quando o peso aparece e à noite quando você fecha os olhos. A oração é o seu canal de comunicação direta com o céu. É através dela que você recebe a orientação, a proteção e a força que precisa para cada dia. E quando você ora com constância, o inimigo encontra uma barreira que ele não consegue atravessar. Eu sei que orar todos os dias pode parecer difícil no começo. Eu sei que a vida é corrida, que as responsabilidades são muitas e que às vezes você chega no final do dia tão esgotado que mal consegue pensar. Mas meu filho, minha filha, é exatamente nesses dias de maior cansaço que a oração é mais necessária. É quando você está mais esgotado que você mais precisa do reabastecimento que só o Pai pode dar. E uma oração curta, sincera, do fundo do coração, vale mais do que 1000 palavras ditas por obrigação. A segunda coisa é cultivar uma gratidão ativa. Não uma gratidão passiva que você sente às vezes, mas uma gratidão que você pratica conscientemente todos os dias. Acorda de manhã e antes de olhar o celular, antes de pensar nas obrigações do dia, antes de qualquer coisa, diz obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela saúde que ainda tem. Obrigado pela família. Obrigado pelos sinais que você agora já sabe reconhecer. Obrigado pela proteção invisível que nunca parou. A gratidão tem um poder espiritual que poucas pessoas compreendem. Ela muda a frequência da sua vida. Ela abre portas que o desânimo fecha. Ela atrai mais bênçãos, porque você já está honrando as que recebeu. E ela cria uma armadura ao redor do seu coração que torna muito mais difícil para o inimigo te atingir através do desânimo e da desilusão. A terceira coisa é cuidar das suas conexões. O inimigo usa o isolamento como arma. Então, a sua defesa é a comunidade. Cerque-se de pessoas que te edificam, que te apontam para o alto, que oram com você e por você. Afaste-se de relações que te drenam, que te puxam para baixo, que te fazem questionar a sua fé e o seu valor. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser sábio. Precisa entender que as pessoas com quem você anda influenciam diretamente a sua posição espiritual e que proteger o seu círculo é uma forma de proteger a sua vida. A quarta coisa é aprender a reconhecer os ataques quando eles chegarem. A partir de agora, quando a vida começar a desmoronar de repente, quando o desânimo bater sem explicação, quando os problemas se acumularem de forma incomum, quando tudo parecer ir errado ao mesmo tempo, você vai saber o que é. É ataque. E sabendo que é ataque, você não vai mais reagir com desespero. Você vai reagir com fé, vai orar, vai buscar cobertura, vai chamar o céu em seu socorro, e o céu vai responder. A quinta coisa, e talvez a mais poderosa de todas, é a consagração. Consagrar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho e o seu futuro ao Pai através de mim, Maria, sua mãe e intercessora. Quando você consagra, você está declarando: este território é do Pai, nenhuma força das trevas tem direito aqui. E essa declaração tem poder, tem autoridade, tem efeito espiritual real. A consagração não é um ritual mágico, é um ato de fé.
É você dizendo que reconhece de quem é a sua vida e de onde vem a sua proteção. É você abrindo as portas da sua existência para que o céu entre com toda a sua autoridade e faça morada. E quando o céu habita em uma vida, o inimigo não tem mais espaço, não tem mais abertura, não tem mais como agir. Meu filho, minha filha, você não chegou até aqui por acaso. Você não sobreviveu a tudo que sobreviveu por acaso. Você não está ouvindo essas palavras hoje por acaso. Há um propósito maior para a sua vida. Um propósito que o inimigo tentou destruir e não conseguiu. E agora é a sua hora de viver esse propósito com tudo que você tem. Com fé, com coragem, com a certeza de que o céu está ao seu lado. O plano que foi feito para te destruir falhou. E o plano que o Pai fez para te abençoar está apenas começando. Recebe isso. Acredita nisso. Vive isso. A partir de hoje, você nunca mais vai ser o mesmo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Escreva nos comentários: eu recebo a proteção e a libertação da Virgem Maria. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim deste vídeo, mas, na verdade, o que chegou ao fim foi apenas o início de uma nova fase da sua vida, porque tudo que foi revelado aqui hoje não foi por acidente. Não foi apenas um vídeo, foi um encontro, foi um aviso, foi uma confirmação do amor do céu pela sua vida. Você chegou até aqui carregando o peso da sua história, as perdas, as dores, as confusões, os momentos em que tudo pareceu desabar. E hoje você saiu daqui sabendo que não foi azar, que havia um plano, mas que o plano falhou, que você foi protegido, que foi amado, que nunca esteve sozinho, nem nos momentos em que o silêncio pesava e parecia que ninguém ouvia. Você sobreviveu ao que foi feito contra você. E isso não foi por sorte, foi por graça, foi por intercessão, foi por um amor que é maior do que qualquer ataque, maior do que qualquer armadilha, maior do que qualquer plano das trevas. Você é amado por um pai que não abandona os seus filhos. E você tem uma mãe, eu, Maria, que nunca parou de orar por você e que nunca vai parar. Então, eu te peço uma coisa antes de você fechar este vídeo. Não guarda esse amor só para você. Compartilha este vídeo com alguém que você ama. Manda no grupo de família do WhatsApp, manda para aquele amigo que está passando por uma fase difícil, para aquele familiar que está com a fé abalada. Porque as palavras que chegaram até você hoje podem ser exatamente o que outra pessoa está precisando ouvir neste momento. E se este vídeo tocou o seu coração, dá um like. Um like simples, mas que ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir o aviso de Maria. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo sair. E assiste o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora, porque ele também foi preparado especialmente para você. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E estarei sempre aqui, orando, intercedendo, velando, até o dia em que possamos nos encontrar na plenitude do céu. Amém. Escreva nos comentários: Amém, Mãe Maria.
Eu acredito e recebo tudo isso.